Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa aula hoje de Laboratório de Produção Jornalística do Aprofundamento Curricular, #Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias. Hoje a nossa aula faz parte da semana C, né, Semana de Estudos Intensivos. Então eu retomei alguns dados, algumas informações que a gente trabalhou durante essa trajetória do curso para a gente retomar hoje, tá? Então nossa aula hoje vai falar um pouquinho sobre algum dado que a gente trabalhou aí talvez de forma superficial durante a trajetória, né, durante as etapas. Então eu trouxe alguém especial também para falar comigo, para a gente conversar aqui, e aí vocês vão poder entender melhor aí sobre esse tema, aprofundar mais e aí ter mais ideias para o decorrer do curso. Comigo aqui está a professora Viviane Leal. Oi, Mauro. Seu nome, será? Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. A gente já se conhece, né, de outros carnavais, de outras aulas. Eu também tenho um aprofundamento. Posso fazer uma propaganda aqui, Mauro? Pode fazer sim. Eu estou com vocês num aprofundamento de ciências da natureza e também um de matemática, que é a cultura do solo do campo à cidade, com o componente transformações de matéria e energia. Dê um pulo lá no repositório, dê um pulo lá nas aulas, porque a gente tem experimentações, a gente fala de várias coisas interessantes. E também eu estou na matemática conectada com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. E hoje vamos ver o que o Mauro vai trazer pra gente aqui, pra gente aprender e discutir. A gente vai discutir um pouquinho, a gente vai debater um pouquinho, porque quando a gente fala de mídia, né, durante todas as aulas a gente tem falado isso, quando a gente está falando de mídia, a gente está falando aí do mundo digital, que é o mundo que os estudantes estão totalmente imersos, né, então não tem muita coisa aí para ensinar. Na verdade, a gente vai trazer o quê? Teorias, técnicas, falar sobre alguns assuntos que precisam de maior aprofundamento, né? Ontem, na nossa aula de estudos intensivos, discutimos sobre a questão da educação midiática, né? Falamos sobre a questão da educação midiática, por quê? Porque é necessário que, ao interagir nesse ambiente, os internautas saibam que existe ali, é um mundo, existe uma relação social. Né? Então é preciso ter regras, é preciso ter modos, ética e tal, todas essas coisas, né? Tem gente que só se relaciona por esse meio agora, Exatamente, né? acaba sendo a vida única de algumas pessoas, né? Ainda mais que foi mais aguçada durante essa pandemia, né? As pessoas ficaram muito em casa, então tudo muito remoto, né? Ficou uma coisa assim, né? Ficou meio Agora a gente não sai mais para ir ao supermercado, né? A gente não faz mais compras fora de casa, a gente não se relaciona, não conversa. Até as aulas, né, gente? Vocês estão recebendo a aula da gente aí. As aulas, exatamente. Então já virou até um costume isso aí. Então, como é um mundo que está se tornando quase que um mundo real, né? Eu não sou muito a favor disso, mas de repente tem coisas que a gente não concorda, mas a gente não pode mudar, né? Então a tendência, como ela mostrou que quase tudo que a gente faz, quase todas as nossas práticas já estão sendo feitas via internet, online, aplicativos e tal. Então, a gente precisa entender também que nesse mundo a gente precisa ter uma forma de se relacionar. Não é chegar e falar assim, só porque eu estou atrás do computador, fisicamente eu não estou lá, eu posso tudo, né? Inclusive tem políticas, né? As políticas criando leis e coisas que no passado não eram necessárias, não tinha mais, por exemplo, eu vi agora que está tendo... sentido, né? Não fazia sentido, né? Então tem políticas para cuidados de fakes, né? De disseminação de coisas. Disseminação de discurso de ódio, né? Isso. Olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma outra parte disso, né? Vamos falar sobre a questão dos algoritmos nas interações online. E antes da aula a gente estava até fazendo aqui um apanhado de experiências e como esses algoritmos aí trabalham dentro do ambiente digital, né? Esse ambiente da internet. O algoritmo, para quem não sabe, a grosso modo, a gente pode falar que esse mecanismo, né, que existe dentro do ambiente virtual, que recolhe ali, faz uma seleção dos seus costumes, dos seus caminhos percorridos ali dentro do ambiente virtual e vai criando aí imagens, vai trazendo informações, vai te direcionando. Perfil, né? Para caminhos que ele deduz que é o seu perfil, né? Que na verdade, quando a gente fala de perfil, ele deduz que é o seu perfil, pelas escolhas que você faz. Você ficou um tempo, alguns segundos lendo uma matéria, um meme, pronto, ele já vai entender, ele já cria que é atrativo para você. Que é atrativo para você, e dali para frente você começa a receber um monte. Aí vem aqui os depoimentos falando de
vezes em que a gente fala perto de um aparelho eletrônico, celular e computador e tal, e de repente começa a aparecer essas informações para você aleatoriamente. Então tem várias experiências aí que as pessoas têm. A gente não sabe o que é verdade e o que não é. O que a gente sabe é que a gente está na mão eu vou dar uma contribuição aqui dessa galera, né? A gente está com tempo? Eu posso dar uma contribuição? A gente está com tempo, claro, você é convidada. A gente está com tempo. Sobre o algoritmo, né? Na matemática, a gente usa os algoritmos porque, assim, a gente tem um costume de fazer na matemática o ensino dedutivo. Então, a gente percebe uma relação que é comum a alguns padrões e a gente cria um algoritmo. Eu vou dar um exemplo, ó. O algoritmo da divisão, né? Quando você divide com o número da chave e tudo, de onde surgiu aquilo, né? A gente hoje tem um padrãozinho que a gente fala, né? Quantas vezes tem esse, depois subtrai e dá um número. Mas é porque a gente já percebeu que existem alguns padrões numéricos e a gente cria um algoritmo. A relação está aí, né? Aqui na parte do relacionamento internauta e tudo mais é isso, né? Ele percebe que você tem um padrão, né, de acesso à internet e aí ele descreve um perfil, um algoritmo, uma ideia que fica se repetindo. E isso é usado de diversas formas, né? Quer dizer, acaba sendo distribuído para empresas, para grandes corporações. E aí a gente já sabe onde isso vai parar. Tem até documentários sobre isso na Netflix, nos streamings aí para você ver. Bom, e vamos falar também aqui sobre o meme, que é uma coisa que é o texto, né, dessa nova geração aí da internet e das redes sociais. O meme, pode pôr aí na tela para eles, ó, o meme como texto jornalístico, midiático, porque olha só, o meme surgiu como uma brincadeira, né? Coisa feita por internautas e de repente virou também um texto jornalístico, como a gente tem falado nas nossas aulas, que o jornalismo hegemônico ele teve uma mudança nessa linha de produção. Por quê? Antigamente era muito fácil, recolhe a informação, joga ela no meio que você quer noticiar e depois o leitor, o telespectador, o consumidor da informação simplesmente vai lá e lê. Hoje não, hoje tem todo permeado por essa questão das relações nas redes sociais, ou seja, o próprio consumidor ele acaba criando também outras informações e essas informações acabam virando pauta na mídia hegemônica, ou seja, é um caminho que está indo e voltando, não tem mais aquela coisa linear, né? Eu nunca tinha pensado assim, Quem é produtor, hoje, necessariamente não é o jornal, não é o repórter. Ele pode produzir alguma coisa e depois disso que ele produz, cria-se uma outra informação, que é o meme, é uma delas, né? Repercute nas redes sociais e volta a ser notícia. Olha que coisa legal. Amém. Isso a gente falou ontem na nossa aula, né? Que ela não está mais linear, essa linha aí. Né? E é uma das coisas que as redes sociais e o mundo da internet têm propiciado. Temos aí uma imagem bem legal que eu achei, né? De forma bem simples, após as coletas de dados, os algoritmos criam instruções ou comandos para o usuário, gerando um direcionamento sistemático. E aí temos a imagem que parece ser, né, a cabeça de um ser humano, e toda feita aí com os números, com os binários, né? Como você está dizendo aí. Tá, e aí parece cena de Matrix, né? Esses números binários significam os pulsos, né, de informações, os dados que a gente tem, né? Cada pacotinho desse de números aí, entre 0 e 1, binários porque só tem 2 dígitos, né, 0 e 1, ele representa uma informação, né? Você vê que coisa. E aí a ideia, né, acho que dessa imagem é mostrar que vão formando um padrão, ou seja, vai formando uma imagem sua, no caso, de um ser humano. Muito bem, os algoritmos estão aí. E os algoritmos são, não é que eles são um problema, mas eles são coisas para a gente ter atenção, né? Tem problema, mas também tem coisa que facilita muito a nossa vida, né? Então, assim, é só aquela coisa. A internet, o mundo virtual, ele tem que ter, da nossa parte, muita atenção o tempo todo, porque a gente está num ambiente que a gente não tem aquele controle que tem razoavelmente aqui na parte física, né? A gente meio que controla, o meu documento está em casa, ninguém vai usar meu documento. Meu cartão está em casa, ninguém vai usar. Agora, na internet, você não tem esse domínio, né? Então, se você vacilou, você pode estar tendo problemas. Olha lá, gente, eu peguei um texto, é um trecho de um texto, tá? Que é uma entrevista com a educadora Gisele Santos, e aí ela vai definir o algoritmo aí na visão dela. Vou pedir para colocar na tela. A gente vai ler junto, ó. Gisele define os algoritmos como regras, procedimentos e processos que são, a rigor, bem precisos e práticos na resolução de um determinado problema, que aí está relacionado ao que a professora Viviane estava falando aqui agora.
No caso das redes sociais, eles otimizam a timeline do usuário, apresentando a ele conteúdos que, em tese, o interessam, que é aquele negócio do perfil, né? Para eles é o perfil, mas na verdade necessariamente não é. Os algoritmos são treinados a partir de dados que as pessoas fornecem de modo consciente ou inconsciente ao navegarem na internet, acrescentou Mariana, né, que é a pessoa que estava entrevistando a Gisele. Gisele completou ainda que todas as informações, desculpa o erro de digitação aí, fornecidas pelas pessoas enquanto navegam nas redes sociais, deixa um rastro digital, conceito importante de ser compreendido na educação midiática, que a gente falou sobre isso ontem. Então presta atenção, ó, esse negócio de rastro que eu acho interessante, né? Que ela falou ali, pode ser consciente e inconsciente. Exato. E esse inconsciente entra exatamente aí, quando você está navegando e você não tem a menor intenção de fazer nada. Mas o fato de você abre uma página, fecha, demora um pouquinho aqui, aí aquela página tem um hiperlink que te leva para outra página que tem o mesmo assunto ou um assunto correlato. Aí você vai entrar naquela página, começa a ficar um tempo, você vai gerando um rastro, né? E aí eles determinam o seu perfil. Exatamente. Aí depois você fica, nossa, só porque eu fui olhar o preço de uma beliche e pronto, agora apareceu beliche de todo lugar no mundo, na minha vida, em todos os lugares que você vai, né? Em todas as redes sociais, tudo que você entra. Eu vi aparece. Desculpa te interrompendo, eu vi uma reportagem de alguém muito importante aí dessas criações, né, de Facebook, de tudo mais, de redes assim, que eles falaram que eles ganham, qual que é a parte monetária disso, né? Não é o fato de você abrir uma conta no Facebook, mas sim os algoritmos que estão lá, né? Até as tendências que vão fazendo, vão trabalhando inclusive na sua mente. Assim, ele é como você disse antes, né? Você oferece um rastro e ele te dá uma contrapartida. Ele apresenta e às vezes você não quer consumir uma beliche, mas aparece toda hora e você fala, não tinha visto, essa daqui é interessante, e acaba consumindo. Então é assim que eles, né, geram a economia, né, nesse Isso, e aí grandes corporações, grandes empresas acabam pegando a maior fatia e pequenas empresas também entram e o comércio vai criando um novo modo de acessar o consumidor que ficou muito mais aguçado e sem aquele incômodo de ficar batendo de porta em porta, né? Agora é uma coisa muito automática. Tem uma cena aí na tela, né, uma imagem que eu busquei, que é um print de uma tela. Eu peguei essa aula do pessoal de formação aqui da IFAP, e eu achei muito interessante quando eles fizeram isso, que é o print da tela, que eles colocaram lá no Google, né, futebol. E quando eles colocaram a palavra futebol e buscaram, né, no site de busca, apareceram essas imagens aí, né? E quando a gente está falando de algoritmo, a gente também tem que entender que os algoritmos, essa ideia de que você acessa muito, vai criando uma preferência, vai criando mais acessibilidade, também vai determinando o que é mais importante e o que é menos importante para geral, né? Então, aqui nesse caso, a pessoa colocou lá futebol. E aí, de tanto que é acessado, de tanto que se coloca como evidência esse assunto, o que apareceu mais foi isso. Imagens de homens jogando futebol ou simplesmente de bola, né? Mas geralmente relacionado ao homem. Porque ainda tem essa coisa de que o futebol, e na maioria dos casos, sim, as pessoas quando vão buscar sobre futebol masculino, que é ainda o que prevalece, né? Por exemplo, a gente levar em conta que a Copa do Mundo vai ser no fim do ano e já estamos falando disso. Exato. As pessoas já estão até se preparando. E a Copa do Mundo masculina, né? A masculina, exatamente, falar isso, a masculina, porque a feminina ocorreu, teve até, a gente vai falar sobre isso em algumas aulas, teve uma notoriedade, mas ainda está muito longe de ser um evento, né? Então, a professora Mara está falando isso lá no Se Liga da Mídia. Exatamente, é exatamente por isso que eu trouxe isso aqui, porque é o link que a gente está fazendo também com o componente da professora Mara no jornalismo esportivo, práticas, inclusão, práticas e experimentação. Acho que é isso. Se eu errei, vocês me perdoem. Tá? Então, olha isso. Quando você busca, depois a palavra futebol, automaticamente já vem o futebol e necessariamente não é o que você estava buscando. De repente, a pessoa que foi buscar estava pensando que ia vir o futebol feminino junto. Né? Eu vi que ali embaixo tem uma figura que é do futebol feminino. Né? Treino, mas os demais, todos do futebol masculino. E essa tela está até cortada. Se fosse até o final, ia achar muita coisa de futebol masculino. Então, olha como os algoritmos também determinam o caminho que você percorre, né? Tendências. O que está em primeiro, necessariamente, não é o que você está buscando, mas é o que a maioria busca. Ou por alguns interesses financeiros também, porque tem gente que paga para ficar entre os top trends, né, tal. E é isso. Vamos lá. Agora vamos sair um pouquinho da parte do algoritmo e entender também que nas redes sociais a gente trabalha com humor
para Eu fazer amo. persuasão, para fazer persuasão. E é legal isso do humor para fazer persuasão, porque o humor, ele era uma coisa pura antigamente, né? A gente falava de humor para alegrar. Hoje até o humor está sendo usado para fazer persuasão. Não que é hoje, né? Não vou falar que é hoje, porque a gente, se você buscar comercial antigo, aí tinha comercial com humor. Mas hoje eles estão usando até a parte que era mais divertida da internet para a parte comercial também. Sim. Que é o que eu falei do meme, né? O meme era para brincar, era para zoar, era para poder fazer uma distração sobre o assunto. Uhum. E aí ele ia massificando, e acabou que gerou esse interesse. Então agora até o comércio usa o meme como forma de tem propagandas políticas, né? Sim. Tem a persuasão e também tem críticas, né? Muitas críticas usando coisas humorísticas e tal, né? Então, quer dizer, olha, o meme também está entre as ferramentas utilizadas. Vamos ver, então, sobre esse texto aí. Vamos lá. Memes são imagens com alguma mensagem textual, irônica ou engraçada. Os memes são gêneros muito ligados ao contexto de produção e recepção. Isso é interessante falar, eu gosto de falar sempre com os estudantes, que é o contexto de recepção e produção, é para entender... Porque às vezes você lê uma coisa e não entende. Ou você lê alguma coisa que era para ter humor, mas para você não teve. E aí eu explico para eles, eu falo assim, tudo tem um contexto de produção e recepção. Além das diferenças de interpretação, porque às vezes o que é engraçado para você não é para mim, né? E ela acha tudo engraçado, sabe falar. Acho. A Viviane acha tudo engraçado. Então, o contexto de produção e recepção é exatamente isso. Qual é a ideia? Por exemplo, o que o autor vivia e via quando ele estava produzindo, de repente não é a mesma coisa que a gente está vendo hoje, e como que eu também recepciono isso, né? Porque é particular de cada um. Então, o contexto de produção e recepção, o meme está muito ligado a isso. Por isso que tem gente que racha o bico, tem gente que sai distribuindo e se diverte, e tem gente que fica mais moderado ou até nem... Mas tem que ter um contexto também, né? O contexto, exatamente. Porque o meme, nesse momento... De produção, que é o caso, né? Por exemplo, o que ele queria dizer? O que estava acontecendo quando ele falou? Momento, o que tem a ver, né? Qual é o sentido? E o de recepção é minha percepção mesmo. Dois motivos na recepção, duas coisas que a gente tem que pontuar. O primeiro é se você está contextualizado com o assunto. É isso que eu queria comentar. E o segundo é se você tem a recepção sempre é diferente, não tem jeito, né? E, então, por isso que... alguns gostam de A, outros gostam de B, alguns gostam de laranja, outros gostam de verde. O que é legal também. O que é legal, né? Então, essa questão, o meme está muito ligado a isso. Outras características importantes são seu aspecto de reprodução viral, e aí está ligado à massificação, e o pertencimento à cultura remix, em que há a prática de reutilização de materiais disponíveis na rede para a criação desse conteúdo. Isso é ótimo. Memes são importantes porque constituem uma forma de linguagem articulada com elevado potencial de promover uma comunicação eficiente. O objetivo é sempre atrair atenção e transmitir uma mensagem de forma sintética, mas memorável, fazendo você rir. Além de causar humor, os memes têm sido usados na promoção de marcas e produtos. Esse negócio de reutilizar material, isso é ótimo, porque você não precisa ser desenhista, né? Não, mas eu até falas, né, nesse caso. Isso. Minha avó já me dizia, não sei se eu nem posso falar isso aqui, né? Pode Meu falar. Filho, tu vai ver coisa, eu dizia que nada. Essa eu frase amo. e o tom da voz, né, tudo já pronto. E ontem, eu tava falando, foi ontem na gravação, é que ontem e hoje, pra quem tá assistindo, vai fazer muito sentido. No vídeo anterior. Mas no vídeo que eu tava gravando uma aula, nem era do aprofundamento, eu estava com um convidado, um cartunista, e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, olha, para fazer a charge, o mais interessante não é nem desenhar, é você saber ter aquela sensibilidade de criar o texto e fazer o texto com aquela pegada. Ele não falou pegada, né? Ele falou outra palavra aí. Você saber o tempo exato de fazer sutileza, de usar aquela frase curta que relacionada com a imagem vai gerar o humor. Então ele falou assim, às vezes o desenhar, tem gente que desenha muito bem, mas não vai conseguir fazer isso, articular aí, fazer essa relação da imagem com a palavra. E o meme é isso, a pessoa tem muita habilidade com a palavra, ela não precisa desenhar porque ela já tem o material já disponível, que são as fotos, as imagens, né? E eu acho muito interessante. Liga uma coisa com a outra, mas assim, né? não é fácil, porque a gente que curte pra caramba, a gente vê. Eu dei esse exemplo aqui porque a fala, e sempre essa fala do Jotinha, né? Ela vem sempre com uma imagem engraçada, Sim. uma imagem que realmente é uma coisa muito diferente. E ele fala, eu dizia que nada. E eu amo que é o que ele estava colocando ali, né? No texto, eu vou até voltar, que ele coloca que pode se repetir, né? Em algum lugar, acho que eles falam, olha lá, a prática de reutilização, tá bem ali no meio ali. Que
Exatamente. Você criou uma imagem, criou um meme, beleza. Aí daqui a pouco acontece uma situação correlata e a pessoa pega o mesmo meme e troca a imagem. Troca o texto, troca a voz, troca... E vai fazendo um negócio legal. É bom demais. E aí eu criei um meme muito lindo, maravilhoso, não tem graça nenhuma, mas era só pra gente entender mais ou menos como que funciona. Eu peguei uma imagem que já existia, né? Lá, aquelas imagens liberadas que a gente tem. E aí eu coloquei, ó, que exagero, gente, foi só uma árvore. E olha que... O legal é que você colocou no passado, né? Foi só uma árvore. Por quê? Porque, na verdade, era essa a ideia, né? Que a gente, às vezes, relativiza, né? Foi só uma árvore, derrubou uma árvore, o que tem e tal. Mas como que essa prática, feita por muitas pessoas, né? De forma sistemática, tem gerado essas mudanças climáticas, né? Desertificação, né? E aí vai desertificando tudo, e aí o planeta vai entregando pra gente aquilo que a gente tá dando pra ele. E aí todo mundo reclama, porque o clima já não é mais o mesmo, porque... sei lá, não tá conseguindo respirar, e etc. Não tem alimentação. Não tem mais água, porque tá faltando alimento, porque isso E o alimento tá caro, né? Porque exatamente. O solo já não pode mais produzir, você sim. não cuida antes. Então, tem uma problemática social e econômica muito grande, né? Sim, e o meme tem essa ideia. Então, a ideia do meme era essa, que exagero, gente, foi só uma árvore, e a imagem, ela contradiz, né? Essa fala minimista, essa fala relativizada, porque a imagem, ela mostra que o problema é muito grande, né? Embora a imagem seja bonita, né? Tá um espetáculo. Aquela parte tá de lá parabéns. Do Se tivesse aplausos, eu ia pedir aplausos pra você. Ia pedir aplausos. A Karen tá aplaudindo aqui, o pessoal tá... Ó, vamos lá, gente. E aí tem esse aqui também, que eu achei interessante. Essa a imagem é maravilhosa. Eu coloquei o texto, mas a imagem é maravilhosa. Porque a imagem, ela remete muito ao que a gente vive hoje, né? A pessoa tá ali trabalhando, é uma cientista, uma professora, uma cientista, no caso, eu acho que é. E ela tá com a máscara para se proteger, porque o próprio computador já tá soltando... Já tá poluindo. Os poluentes, né? Que ela não pode... Então, o trabalho dela já não é um lugar mais seguro. Ela, até no computador, ela tem que ficar de máscara. Na minha época era tudo mato. E ela colocou saudades do tempo que tudo isso era mato. Isso remete a outra coisa, né? Isso que eu achei interessante, porque quando a gente fala isso, saudades do tempo que tudo isso era mato, é porque a gente quer ser saudosista de uma época que você morou em algum lugar e agora o progresso chegou e mudou tudo. Idosos, né? Eu gosto de... Só que nesse caso, tudo isso era mato, tem outro sentido. Né? Então. Porque ela queria um lugar com mato mesmo, com árvores e tal, para poder ela não ter que ficar com a máscara na frente do computador. Além de tudo, embora seja uma coisa... ela tá fazendo uma denúncia ali, né? Denúncia. Mas tá engraçadinho também, não tá? Tá muito engraçado. Eu que fiz isso aí, você gostou? Tá de parabéns. Nossa, que legal. Eu espero que seja verdade mesmo, que depois que desligar a câmera você fale que gostou mesmo. Não, mas ela é sincera, sempre, gente. É isso. E vamos ver aqui que tem aqui, ó. Olha só. Né, além da gente falar dos algoritmos e a gente chegou nos memes, por que o meme veio junto com o algoritmo? Porque o meme é uma coisa que massifica, né? Então, por exemplo, se eu ficasse, né? Vou voltar até naquela tela. Se eu ficasse nesse meme um tempão, vendo o outro meme, o próprio algoritmo já vai perceber que eu tenho interesse nesse tipo de assunto, né? E aí, de repente, vai começar a aparecer um monte de coisa sobre... No Instagram, no meu Reels, ele só tem meme, porque eu vejo muito. Então, meme. Ele já vai me direcionando. Apesar de que meus colegas, eles também funcionam um pouco com o algoritmo, né? Recebem um pouco de meme e manda pra mim. E vai. Mas só que eu Maridão tenho... também, né? Que adora meu meme. marido principalmente. Mas eu tenho essa tendência de ficar consultando meme, porque eu acho relaxante. Então eu fico vendo, eu recebo. Então é só para o estudante entender a relação, os professores também entenderem a relação do meme na aula com o algoritmo, é exatamente porque tem relação. O meme massifica, ele é feito para isso, é para disseminar rapidamente. Mas muito rápido. Então, e quando são mensagens boas como essas, ótimo. E aí a gente tem a nossa discussão quando são aquelas mensagens que a gente já sabe que tem que tomar cuidado porque ela acaba causando problemas. Mas essa aí é uma crítica muito legal, falando saudades do tempo que tudo isso era mato, porque a gente quer que tenha mais mato de novo. Agora que a gente conseguiu chegar em metrópoles todas, né, cheias de concreto, agora a gente precisa de mato de novo. Quer dizer, a gente fez tudo errado, a gente distribuiu errado, a gente dividiu errado, e agora precisamos do mato de novo, que é uma das coisas que pode salvar, né, e talvez atrasar um pouquinho os nossos problemas aí com
Eu vou reproduzir uma fala do professor Edjoel, que eu acho que vocês já conheceram. Sim, maravilhoso. Eu não sei se eu estou falando muito, mas ele falou o seguinte, e é uma coisa de verdade. O planeta em si, ele não precisa da gente, viu, Mauro? Sim, não. Então, você pode estragar o planeta, ele vai se reorganizar. Sim. Acontece que a vida é que não dura, né? Então, a gente não vai ter vida e longevidade o suficiente para dar tempo da natureza se reorganizar. Então, a procura... Muito bom isso aí, muito bom. E você lembrou do Edjoel? Eu lembrei que com ele eu fiz uma aula também falando sobre a sexta extinção. E aí eu falo sempre sexta extinção fazendo assim, né? Por quê? Porque o planeta historicamente já teve 5 extinções, né? Que são registradas, né? Por problemas naturais, né? Naturais. Que aí foram várias questões, mas a sexta extinção, que chamaria sexta extinção e ela é entre aspas, é exatamente porque não é um problema natural dessa vez. Não são as causas naturais de temperatura, ou porque é um asteroide, ou não tem nada a ver. O problema do planeta hoje está relacionado à ação humana. É uma depredação, né? É uma atitude predatória que o humano faz contra o planeta, e aí, como você falou, o planeta não precisa da gente. Na verdade, a gente está então extinguindo a própria existência, né? Ou seja, a nossa era aqui na Terra está chegando ao fim porque nós estamos causando isso, né? Mas eu não quero deixar a aula deprê, não. Ninguém não tá acabando nada. A gente vai salvar nosso planeta. De meme, que é uma coisa... Não é legal, não é legal. De entretenimento. Olha só, de olho na integração, isso é importante. Põe na tela para eles verem. Então, eu peguei do mapa, então tá escrito professor ali, mas para os estudantes entenderem também, tá? Que essa atividade, ela tem a integração com o componente criação e comunicação publicitária, que é do professor Jocélio. Quem está acompanhando aí, quem está no aprofundamento, acompanha as aulas dele, sabe que ele está falando sobre memes também. Uma vez que o estudante vai aprofundar seu conhecimento sobre memes, e no caso dessa atividade, é a possibilidade de criação de produção do gênero que tenha relação com as notícias ou canais da imprensa internacional, que também está relacionado com o professor Mauro Marcel, no Observatório de Imprensa Internacional. E aí, olha lá, a relação que tem, né? Revisita o gênero meme e suas características. Então, os estudantes já aprenderam aí na formação geral básica sobre o meme, que é um gênero do campo virtual, né, do campo da internet. E a gente está revisitando e mostrando como é que ele tem relação também com as criações, com a persuasão, né, que surge aí nos meios midiáticos. E foi muito bacana falar sobre isso nesta aula. Para os estudantes que estão assistindo a essa aula sem o auxílio do professor, né, que estão fazendo essa aula como autodidatas, a gente poderia dizer, né? Sim. Estão ali lendo e fazendo suas atividades. É óbvio que sempre procurando o auxílio do professor, mesmo que ele não esteja com você na hora, mas você pode procurar o auxílio dele. Então, para aproveitar melhor esse material, as orientações são ler atentamente os textos, sempre ler tudo, fazer anotações de tudo para esclarecimentos posteriores com o professor ou professora. Lembrando que às vezes o texto está ali reduzido, porque o professor não tem condições de colocar o texto na íntegra, mas sempre tem um endereço de onde foi tirado o texto, você pode acessar, ler o texto na íntegra, que isso aí é importantíssimo, né? Acessar lá no repositório, viu, gente? Exatamente, no repositório, o material fica sempre no repositório e os links estão lá, tá? Vamos voltar lá para eles. Observar a integração desse material com os outros componentes, como a gente falou agora, tem relação com o componente da professora Mara, tem relação com o componente do professor Jocélio, então verificar essa integração, acessar os links que tenham sido anexados a esse material, como eu acabei de dizer, para saber mais sobre o assunto, e não se esquecer de fazer a tarefa postada para a aula, que sempre tem uma tarefinha lá. Essa da semana 100 não vai ter, né, Mauro? Da semana 100 não tem, verdade. Muito boa ajuda da professora Viviane. Esse slide ele é meio padrão, mas nessa semana 100 a gente... Nesta aula não tem, mas se você ainda não fez... Na semana 100, né, que foram as duas aulas, a aula A1 e essa A2, vocês não vão ter tarefa, é um descansinho, né? Mas tem todas as tarefas e vocês têm só até o dia 14 para fazer todas. Porque está fechando o bimestre, então a gente não quis sobrecarregar com mais tarefas, mas tem as tarefas já colocadas, que vocês precisam acessar até o dia 14 para poder fechar o bimestre bonitinho. Professora Viviane, muito obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês vieram. Acessem a gente aí e estamos por aí. Gente, Espero que eu venha mais vezes. Legal, não, com certeza. Você é cadeira cativa. Muito obrigado pela participação, por estar assistindo essa aula. Surgindo dúvidas, procure o seu professor e #SeLigaNaMídia. Até a próxima.